E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no Renologia responder uma pergunta que talvez muitos tenham feito. Existe realmente alguém que possa ser considerado imbrochável? Nas comemorações de 7 de setembro, dos 200 anos da independência do Brasil, o presidente da República subiu num carro alegórico, num trio elétrico, e simplesmente puxou o coro. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Como se toda a população brasileira estivesse realmente muito preocupada com a condição de saúde do pênis dele. Afinal de contas, a gente elege alguém por conta do pênis. Só que não. Mas é fato que no momento em que ele se declara imbrochável, ele se declara com um superpoder que talvez não exista. E é justamente isso que eu quero explicar aqui para vocês. Como funciona a questão da disfunção erétil e por que todo homem está suscetível a ela. Se a gente olhar fisiologicamente, a ereção, porque para a gente entender a disfunção erétil, primeiro a gente precisa entender a ereção, ela acontece com o enchimento dos corpos cavernosos no pênis, enchimento com quê? Com sangue. As artérias se dilatam, o sangue invade os corpos cavernosos, a pressão lá dentro aumenta, o pênis inclusive aumenta de volume nessa ereção, e no momento que a gente tem uma pressão muito grande nos corpos cavernosos, a saída, o escape de sangue é fechado, que é o canal para as veias. Automaticamente a ereção ela consegue ser mantida. Depois que há o orgasmo, que há a ejaculação, isso diminui. As artérias elas diminuem o seu calibre, aí o sangue, a pressão diminui também, o sangue consegue sair dos corpos cavernosos e o pênis volta então a ficar flácido. Natural para todos os homens. Só que a gente precisa entender que esse processo não é exclusivamente o enchimento dos corpos cavernosos. Existe todo um controle que acontece aqui, no nosso sistema nervoso central. E esse controle, ele inicia com um estímulo sexual. E esse estímulo, ele pode ser diverso. Ele pode ser um estímulo pelo tato, um toque. Pode ser um estímulo visual, um estímulo auditivo, um estímulo olfativo, ele pode ser um estímulo de memórias, de visões, de imaginação, ou seja, os estímulos são diversos e eles não funcionam exclusivamente para o homem, eles também funcionam para as mulheres. Essa excitação, ela pode acontecer para todos os gêneros sem nenhum problema. Ou seja, já começa por aí. Não adianta só a ereção peniana. Isso eu estou falando em casos naturais. É necessário também compreender e interpretar o estímulo sexual, que muitas vezes tem teor cultural. A questão dos padrões de beleza, do que a gente acha bonito, do que nos excita, muitas vezes tem teor cultural. E essa é uma seara que a gente sempre vai precisar discutir, porque nessas formas nós vamos acabar reproduzindo coisas que não deveriam. Por exemplo, muitas situações de abuso e de machismo. Mas não é o caso de se discutir agora, mas mantenham isso em mente, tá? Como parte desse estímulo tem teor cultural, a gente precisa sempre entender aquilo que nos excita. E uma vez que o processo de ereção ele depende então de uma fisiologia peniana e de uma fisiologia do sistema nervoso central, eu não tenho simplesmente um processo que possa ser resumido em encher e esvaziar o pênis com sangue. Eu tenho um processo muito mais complexo. E como um processo complexo, obviamente, ele vai ter aí várias lacunas que podem ser abaladas, várias estruturas que podem ser abaladas. E nesse caso, a gente precisa compreender essas estruturas para poder compreender como funciona uma disfunção erétil. Eu vou falar para vocês aqui os principais causadores de uma disfunção erétil, tá? Bem, a gente tem aí, para vocês terem ideia, uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, isso pode causar uma disfunção. A gente tem aí uma alimentação rica em colesterol e gordura, pode afetar também a ereção. Afinal de contas, se eu estou dependendo de vasos sanguíneos, eu simplesmente não posso deixar esses vasos com qualquer tipo de obstrução.
E a gente sabe muito bem que isso acontece em casos de alimentação rica em triacilglicerol e também em colesterol, tá? Importante isso ser citado aqui também. Questões psicológicas afetam demais a questão da ereção e afetam demais a ereção no homem. Questões psicológicas como depressão, ansiedade, estresse, insatisfações, muitas situações, o medo, tá? Então, tudo isso, porque como depende do cérebro, do sistema nervoso central, tudo isso acaba mexendo na fisiologia cerebral e com certeza pode influenciar a ereção. Nesse ponto até é importante a gente dizer, não existe nenhum homem no mundo que está protegido dentro de uma bolha sem ter contato com qualquer tipo de problema. Isso faz parte da nossa vida, inclusive da nossa vida social. Então no momento em que você nasceu, você já está suscetível a ter essas situações, a ter estresse, a ter medo, né, a ter insegurança. Tudo isso faz parte da gente. Claro, tem formas e formas de tratar, mas a gente não pode negar que isso pode influenciar a nossa ereção. E aí você fala, mas a questão da ereção é única e exclusiva uma questão da ereção. Não, porque a gente pode considerar como uma disfunção a perda do apetite sexual. E esses problemas trazem também a perda do apetite sexual. Não deixa de ser uma disfunção nesses casos, beleza? E é claro que, mais uma vez, o que eu estou falando aqui não vale só para os homens, também vale para as mulheres, tá? A perda do apetite sexual por uma série de problemas, ela pode acontecer. E disfunções sexuais acontecem também no organismo feminino, só que se manifestam de maneiras diferentes, tá bom? Outras causas de disfunção erétil que a gente pode observar. Uso prolongado de determinados medicamentos, principalmente medicamentos que tratam hipertensão e antidepressivos, podem acarretar nisso também, e algumas alterações hormonais. Que tipo de alteração? Primeiro, a alteração da quantidade de testosterona circulante, isso é fundamental. Outras alterações hormonais são relacionadas aos hormônios que controlam o nosso metabolismo, principalmente o metabolismo energético. A gente tem aí os hormônios da tireoide e a insulina como casos bem clássicos desses hormônios. E aí, alterações como um hipotireoidismo ou até mesmo uma diabetes pode simplesmente acarretar em problemas de disfunção erétil. Então, não é algo absurdo, muito menos algo inatingível. Nenhum homem está livre dos problemas que eu citei, automaticamente nenhum homem está livre da disfunção erétil. Claro, um homem pode prevenir isso, tendo bons hábitos alimentares, fazendo exercício físico, não consumindo drogas, não fumando, não bebendo. Existe aí uma série de situações relacionadas à vida saudável que, obviamente, vão atingir, né, um bom resultado na prevenção da disfunção erétil. Agora, as questões psicológicas, elas acabam sendo mais difíceis. Por exemplo, você está com problema no seu emprego, está com problema no trabalho. Como que você simplesmente vai falar assim, não, agora eu vou viver sem trabalho? Não dá. Na sociedade que a gente vive, infelizmente, a gente não consegue ter um tipo de visão, principalmente do empresariado, de que cuidar da saúde mental do funcionário é algo importante. Muitas vezes a gente vê relatos. Então, não dá para a gente ficar fora disso, não dá para a gente se colocar como imune a um processo de disfunção. A Folha de São Paulo e o UOL, inclusive, divulgaram nessa semana, por conta da fala do presidente, uma matéria que traz duas pesquisas importantes realizadas nos Estados Unidos. Uma que é de 2017 e fala que praticamente 70% dos homens na idade do presidente da República sofrem de disfunção erétil, e a tendência é que a cada 10 anos esse índice aumenta 10%, e traz também uma pesquisa da década de 90,
feita em Massachusetts, tá? Parece brincadeira, mas é real, né? Foi feita lá, né? Em Boston, para ser sincero, eu falo que parece brincadeira por conta daquele Boston Medical Group que tem, né? Que faz a propaganda para a saúde masculina, né? E essa pesquisa mostra que com 40 anos de idade, a média de homens que tem qualquer questão de disfunção erétil, da mais leve à mais grave, né, a mais intensa, chega a 40%. Então nós temos aí uma faixa que é importante a gente considerar. Não é algo que traz às pessoas uma imunidade. Existem sim casos que você pode melhorar sua saúde, que existe prevenção, mas ninguém está simplesmente imune à disfunção erétil. Não há homem nesse planeta que está imune à disfunção erétil. É claro que no momento que você tem a disfunção te acometendo, existe tratamento para isso. Vários tipos de tratamento, não só os dos 2 remedinhos que são famosos, como é o caso do Viagra e do Cialis. Existem outros tipos de tratamento, até bomba peniana, intervenção cirúrgica, existe aí uma série de questões que cada médico vai indicar. Agora é importante também a gente ressaltar que quem deve indicar o tratamento é um médico, é um especialista, é um urologista. E então a gente não pode simplesmente sair tomando remédio ou então fazendo qualquer coisa porque diz, tem o chazinho de não sei o que deixa o amiguinho tinindo. Não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Todo diagnóstico tem que ser feito por um médico. Afinal de contas, é preciso entender a causa da disfunção erétil e o nível dessa disfunção erétil está, e todo tratamento deve ser orientado pelo médico também, beleza? É uma dica bastante importante. E dito tudo isso, a próxima vez que você ouvir um senhor de idade, fora das suas faculdades mentais, gritando ao seu lado, imbrochável, imbrochável, ria da cara dele, porque realmente ele está se achando um super-herói sem ter um mínimo de superpoderes, tá bom? Esse foi então um vídeo explicando um pouco o termo que rodeou a semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.